Valério. Um caso de obsessão. Psicografado por Immanuel Cristiniano. Pelo Espírito, Nora. Sinopse. Você vai se comover com o testemunho de Casimira, aprender com o mentor Álvaro, instruir-se com as explicações de Nora e se emocionar na conversão de Lourenço Ventura. A vida cotidiana pulsa em cada página, vibrante e real, fazendo-nos sentir participantes da trama. Um livro para espíritas e não espíritas, explicando a misericórdia e as leis divinas sobre um dos maiores dramas da humanidade: a vingança dos mortos sobre os vivos. Vidas nas duas dimensões do existir, debatendo-se entre amores e ódios sobre o determinismo divino do progresso. Personagens com os quais todos nos identificamos nas lutas da existência convidam-nos à reflexão por meio dos seus equívocos e das suas vitórias. Mais de 60 temas do comportamento humano são elucidados pela espiritualidade em capítulos de beleza moral e propriedade doutrinária, num contexto moderno e atual. Obsessão na infância, na vida adulta, na velhice, na escola, bullying, traição conjugal, como reencarnam os obsessores, reencarnação automática, reencarnação planejada, mal feito, reuniões de desobsessão, ação dos espíritos superiores e muitos outros temas numa envolvente história. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Para ver todas as partes de um audiolivro, e todos os vídeos já postados, entre no canal, e clique em playlist. Gratidão a você, que deixa o seu gostei nos vídeos. O seu apoio ajuda o canal a crescer. Capítulo 1. Gladiadores do Além. Em esferas maiores, espíritos bondosos cumpriam desígnios divinos. Aqui, projetos de futuros centros espíritas; ali, problemas e dificuldades de respeitáveis casas eram cuidadosamente discutidos; mais adiante, orações, provenientes dos círculos terrestres, recebiam criteriosa avaliação. Tudo respirava trabalho e devotamento, luz e misericórdia, seriedade e amor irradiavam dos corações beneméritos. Enfim, uma verdadeira academia consagrada ao estudo e à prática do cristianismo; não havia espaço para o ócio, todos laboravam executando as ordens de Jesus. Nesse clima de sublimes tarefas, um pequeno grupo conversava intimamente, demonstrando nas palavras sinceras preocupações. Álvaro, instrutor dedicado e com respeitáveis conquistas morais, alertava aos companheiros. Caros amigos, diante do trabalho que se nos apresenta, da oportunidade sublime de serviço cristão, precisamos agir. Temos sob nossa responsabilidade o caso de Olavo. Lamentavelmente ainda se encontra em densas regiões sofredoras. Guarda na uma perversidade e desejo ardente de vingança. Estamos preparando pequena excursão a fim de prestarmos socorro. Sabemos que nosso assistido permanece ligado a Marcos Augusto por laços intensos. Ambos rolam, atracados, pelos charcos em que se encontram nos círculos inferiores. Foram arrastados para lá pelos sentimentos que cultivaram durante a vida terrena. Assim, é forçoso desçamos as zonas sombrias, socorrendo-os e orientando-os, na tentativa de que ambos possam renascer na terra, embora saibamos das reais dificuldades de arrependimento. É preciso, caros irmãos, mobilizarmos equipe socorrista para fazer cumprir as leis divinas. Finalizada a breve explicação, os cooperadores do amor uniram-se em sincera e comovente oração, atingindo, com os pensamentos iluminados, planos ainda maiores, preparando-se para mergulharem nas regiões infelizes em busca dos companheiros desviados. Nos campos sofredores, porém, o ambiente era outro. Um vento gélido sibilava, imprimindo na atmosfera espiritual um aspecto lúgubre e terrível. A paisagem rude e agreste denotava os pensamentos enfermos daqueles que sofriam a catarse da própria consciência. A noite densa e fria fora rasgada pelas entidades espirituais superiores que, vencendo as vibrações difíceis,
colocaram-se à disposição para executarem, nas regiões das trevas, os planos divinos, espantando as sombras, engendrando a luz. Nada trabalhava, tudo era inércia e reclamação, dor e revolta, risos treslocados e lágrimas, desespero e amargura. Os benfeitores espirituais liderados por Álvaro carregavam o desejo sincero de ajudar, iniciando a peregrinação. Onde estariam Olavo e Marcos Augusto? Perguntou um dos auxiliares. Seria possível localizá-los em território tão extenso? O respeitável coordenador esclareceu. Nestas paragens, onde o sofrimento graça, vários dos nossos funcionam à maneira de guias iluminados, lanternas abençoadas que monitoram os corações endurecidos. Seguindo as coordenadas dos geógrafos desta região, encontraremos nossos pupilos logo. A equipe, composta de 10 tarefeiros capacitados para o mister, deixava-se notar discretamente, a fim de darem demonstrações de que a misericórdia divina jamais abandona os necessitados. Alguns sofredores corriam espantadiços, outros vacilavam no pedido de ajuda, inúmeros proferiam palavras menos edificantes. Álvaro, compadecido, fez pequena exposição conclamando-os ao recomeço, mas os habitantes do estranho vale calaram-se, temerosos, o que levou os benfeitores a seguirem caminho sem olhar para trás. Naquela missão, não poderiam ocupar-se com almas indecisas. Não faltaram, ainda, os acusadores, os caluniadores, os incrivelmente enfermos. Com efeito, os benfeitores marchavam imperturbáveis, qual pequena tropa dedicada à luz. Após algumas horas de difícil caminhada, depararam-se com estranha construção. Notava-se grotesco edifício, uma cópia mal feita do Coliseu, em proporções muito menores, numa arquitetura ridícula de aspecto crasso. De longe, podiam-se ouvir os urros frenéticos da turba. Seria possível? Loucos revivendo o circo romano. O mentor responsável pela caravana incutiu nas palavras calma e fraternidade, solicitando aos companheiros confiança, orientando-os para que não se deixassem perceber pelas almas violentas, a fim de alcançarem êxito nas tarefas. Oraram silenciosamente, adentrando o teatro, lacônicos. Centenas de espíritos lotavam as arquibancadas proferindo impropérios, incitando a malta violência, agredindo-se mutuamente. No palco, 2 homens quase antigos gladiadores romanos, de aspecto agressivo e repugnante, eram os responsáveis pelo surto de insanidade que se processava naquele antro. A mole dividia-se, organizando torcidas para o espetáculo bestial. Tudo vibrava raiva e intolerância. Diante dos gritos febris da multidão em delírio, os 2 lutadores iniciaram o culto à atrocidade. Lutavam de maneira feroz, assemelhavam-se a verdadeiros animais. Envolvidos magneticamente pela turba desvairada, os 2 legionários deixaram-se entorpecer pelos gritos em uníssono. Lutem! 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 Mergulhados nessas vibrações, os protagonistas da barbárie rolavam no solo, alegrando a plebe enlouquecida. Quando um dos infelizes lutadores caiu quase sem forças, a multidão levantou-se, gritando, aplaudindo a vitória daquele que se mantivera em pé. Os combatentes eram Olavo e Marcos Augusto. O primeiro, caído, sofredor, ouvia do adversário: "Levante-se, quero mostrar quem é o melhor. Estamos acertando nossas contas, o atormentarei por toda a vida. Não sei por quais razões fomos atraídos para este inferno, desconheço as leis que nos aprisionaram neste vale imundo. Enquanto permanecer aqui, o perseguirei. Sua vida me pertence, sua alma é minha, sua desgraça me interessa. Infeliz. Pagará, tostão por tostão, tudo o que me fez. Ainda que fiquemos neste vale fétido por 1000 anos, o torturarei dia e noite. Você não mais se pertence. Agora, levante-se."
covarde, assuma a posição de homem. Vamos, onde a sua coragem? Olavo, no entanto, não dispunha de mais forças. Permanecia exaurido, mantendo a lucidez somente para remoer aquelas palavras. E, porque estivesse sob intenso poder magnético das entidades maléficas, perdeu, por fim, o raciocínio, caindo num sono torpe. Diante disso, a malta perturbada invadiu o sinistro teatro, carregando nos ombros Marcos Augusto. Pequena tiara fora improvisada, simbolizando de maneira crassa os louros da tradição greco-romana, coroando a fronte do vencedor. Aos poucos, o edifício ficara vazio. Terminado o festival da selvageria, os benfeitores aproximaram-se do agredido. O mentor, compadecido, ajoelhou-se, estendeu as mãos caridosas sobre o pobre, pronunciando esta oração. Deus. Eis que nos encontramos em círculos de sofrimentos, onde a violência, a graça e a dor demora. Faze com que, diante das dificuldades humanas, a tua luz brilhe de maneira intensa. Se não for a tua bondade, quando estas almas despertarão? Quando retomarão o caminho de volta? Quando sentirão o amor verdadeiro? Eis que te pedimos por estes sofredores. Ajuda-nos a ajudá-los em teu nome. A prece gerou certa iluminação, o que levou Olavo a um leve despertar. Álvaro, acolhendo o desafortunado ternamente, pronunciava doces palavras. O infeliz, ao reconhecer as suaves energias, ao identificar os emissários da luz, começou a gritar, repelindo a assistência. Afastem-se, não desejo piedade. Deixem-nos entregues à própria sorte. Respeitem meu ódio. Suas propostas de renovação não me interessam. Afastem-se. O atormentado pronunciava essas palavras mecanicamente. Não conseguia fitar os benfeitores que o envolviam em vibrações dulcificantes. Eu não quero a transformação moral, deixem-me em paz. Quero retaliação. Não consigo vibrar em outra faixa, a beligerância me consome diariamente. Calem-se. Nada das lembranças do Nazareno, nós já estamos cansados das palestras improdutivas que periodicamente somos constrangidos a ouvir e suportar. Julgam-me sem forças, incapacitado, humilhando, não é? Nada disso. Brevemente estarei restabelecido. Pronto para espreitar Augusto com toda a minha ira. Acredito que cada um de nós não pertence mais a si mesmo. Nossas vidas estão entrelaçadas, intimamente unidas pela odiosidade que nos consome, corrompe e que nos ata neste estranho vale de sombras e sofrimentos. Nos consumiremos, toda a nossa atenção está a favor da violência. Quero igualmente destruí-lo, e nada do que partir de vocês me convencerá. Portanto, afastem-se. Eis que nesse momento desditoso levantou-se de chofre e, correndo, desapareceu nas sombras. O silêncio fez-se. O instrutor, sem desanimar, convidou a equipe ao recolhimento absoluto. Agora, naquele campo sombrio, ouvia-se apenas o sussurrar do vento. As forças eólicas traziam de longe gritos e gemidos. Vez por outra, entidades enfermas varavam a escuridão, urrando quais feras aprisionadas em sinistro cárcere. Poucos colocavam-se à disposição para se autoanalisar e solicitar socorro espiritual. Horas depois, o mesmo teatro, palco vivo da tragédia de Marcos Augusto e Olavo, era preenchido novamente. Espíritos excêntricos, ensimismados, temíveis, ocupavam as primeiras fileiras conspirando. Temos de agilizar a próxima manifestação, este é um verdadeiro templo edificado à violência. Lourenço Ventura, o grande administrador deste vale, logo nos visitará. Dizem que é responsável por inúmeros casos de obsessão e que este sítio está sob seu domínio. Multidões dos seus soldados, verdadeiros capangas, estão espalhadas por aqui,
vigiando e impedindo-nos de qualquer tentativa de libertação. Os emissários do bem pouco têm conseguido nestes cárceres. Todos temem o grande Lourenço. Segundo a tradição romana, nos concede pão e circo, com isso evita as naturais rebeliões. A conversação foi interrompida pelo intenso trânsito de centenas de espíritos rebeldes que engrossavam as fileiras do anfiteatro. Por essa hora, todos os lugares já estavam ocupados e ouviam-se nitidamente os gritos da multidão. Eram homens e mulheres que se perderam no mundo. Verdadeiramente escravos do desequilíbrio, utilizavam-se daqueles momentos como anestésicos, a fim de esquecer o sofrimento e as responsabilidades assumidas diante das leis divinas. Durante o tempo em que sorviam o vinho sinistro da belicosidade, não enfrentavam os dramas da própria consciência que os conclamava para a transformação moral. Enquanto a turba de fanáticos gritava enlouquecida, um grupo de espíritos adentrou o circo carregando nos braços o desventurado Olavo. No extremo oposto da arena, surgiu Marcos Augusto, ostentando pose de vencedor. Exibia-se para a plateia em delírio, rasgou os andrajos deixando à mostra ao torso, ao mesmo tempo em que contraiu o antebraço exibindo os bíceps, arrancando aplausos da multidão. Olavo deixava-se conduzir, assumindo a postura de derrotado. Na alma, porém, ruminava o desejo de vingança. Rufaram os tambores, sopraram as trombetas, os barítonos cantaram e o temido Lourenço Ventura invadiu o teatro ostentando fama e poder. Todos os que estavam nas arquibancadas fizeram um gesto de reverência. Assumindo posição de destaque, o recém-chegado saudou os presentes com a destra espalmada, dirigindo-se para a tribuna enquanto o povo o aplaudia em delírio. Posicionando-se de maneira solene iniciou, com voz imperativa, este discurso. Caros compatriotas, nossa reunião, nesta hora, representa minha magnanimidade. Todos sabem que deste vale sofredor não há como escapar. Os que estão aqui permanecem em regime de prisão perpétua, e a única forma de se libertarem momentaneamente deste amplo calabouço é matriculando-se nas caravanas persecutórias. Muitos serão convidados e poderão assumir lugar de realce em nossas empresas. Sabem da importância do trabalho que executam. Sou o ministro que decidirá sobre os destinos de todos aqueles que a providência divina me legou. Acima dos deuses de pedra que adoramos na antiguidade, existe uma grande inteligência que é enérgica e que descarrega toda a sua ira sobre os que desrespeitaram suas leis na terra. E a mim coube a missão de reunir os falidos do mundo, aplicando-lhes o devido castigo. Se quiserem, seguindo a mitologia, podem me considerar como o próprio Satanás, a propósito. Bem-vindos ao inferno. Este é o reino da barbárie, da belicosidade, do medo, da discórdia, da dor e do sofrimento. Os que se ligarem a mim estarão protegidos contra o fantasma da reencarnação. Temos recebido, continuou o malfeitor, assumindo uma fisionomia preocupada, de tempos em tempos, a visita dos emissários que se dizem do bem. Vários de nós temos sido convidados para esquecer as sombras e buscar a luz. Devemos negar peremptoriamente, pois que desejam nos escravizar de novo na carne. Graças à minha grande autoridade, temos conseguido afugentá-los. Percebam como são fracos. Se fossem realmente os representantes de Deus, acabariam num minuto com este vale de escuridão. Por isso, temos a prova de que são almas enganadoras. A verdade está comigo, e aquele que não é a meu favor é contra mim, e não estou disposto a lidar com espíritos fracos. Todos vocês estão sob nossos cuidados e muitos já estão sendo utilizados em inúmeros processos de perturbação espiritual. E nosso desejo é de convocá-los ao trabalho. Estamos, por exemplo, precisando de alguém com alma espirituosa, a fim de empenhar-se num trabalho de possessão. E da turba muitos se atropelavam dizendo: Eu aqui. Aqui. Estou à disposição.
Eu quero ir. Por favor, senhor. Ele não. Eu é que tenho os requisitos. Calma, ordenou o embaixador da violência. É uma missão de grande importância, de severas responsabilidades. Por isso julgamos ser preciso uma seleção natural. Aqueles que se demonstrarem mais violentos, mais rebeldes, com um bom nível de inteligência serão naturalmente conclamados. E a turba desordenadamente começou o verdadeiro massacre, agredindo-se uns aos outros. Lourenço comprazia-se com a cena ridícula. Chega! Gritou o tirano. Ouçam agora. Temos à nossa disposição 2 bons candidatos. Queremos que lutem, demonstrando-nos suas reais capacidades. Os demais, desejosos em serem contratados para laborarem em nossas largas fileiras, deverão se inscrever para o grande desafio da arena. Somente os vencedores serão escolhidos. Dirigindo o olhar para severo cooperador, anunciou em voz grave. Inicie. Nesse instante, Olavo e Marcos Augusto, no cenário do desvario, atracaram-se novamente e, desta vez, Olavo lançou-se de maneira feroz, quase enlouquecida, golpeando várias vezes o adversário, conduzindo-o ao solo, tirando-lhe a lucidez. A multidão delirava. Isso é o que você merece! Gritava Olavo. Cão maldito! De agora em diante, eu serei o vencedor. Eu é que tenho autoridade sobre você. Nossas vidas de fato estão entrelaçadas. Você nunca mais viverá em paz. Se Lourenço nos colocou nesta arena, é para me conferir a oportunidade de lhe derrotar. Agora estamos quites, minha ira me alimenta. E, agarrando o inimigo pela jugular, olhou para Lourenço que a tudo assistia prazerosamente, solicitando. Poderei torturá-lo, senhor? Existem aqui calabouços ou regiões piores do que esta, para onde poderei banir e assistir à desgraça deste cão. O administrador maldoso, sem nada a responder, solicitou fossem os 2 afastados imediatamente. Durante esses tristes acontecimentos, os amigos espirituais permaneciam imperturbáveis aguardando o momento correto para agir. A turba reclamava do fim da selvageria, retirando-se pouco a pouco. Lourenço, sempre bajulado por espíritos interesseiros, orientava-os num rumorejo. Já fui informado sobre os espíritos superiores, estão interessados em Olavo e Marcos. Não permitam que sejam levados, são instrumentos valiosos demais. Temos de continuar enganando esta multidão a respeito de Deus e desses espíritos iluminados. Toda a nossa organização está edificada nesta mentira. Se acreditarem que o Criador é vingativo, conseguiremos retê-los junto a nós até o limite das leis divinas. Já foram vistos focos de luz em torno de Olavo, e todos sabemos o que isso significa. Estabeleçam serviçais capacitados para estimular a sanha destes 2 infelizes, para rechaçar os convites dos espíritos iluminados. Lourenço arquitetava sinistro projeto. Como tirano daquela região, mantinha todos sob seu controle. Desejava alimentar a fama de perversidade. Para isso, era necessário estimular a barbárie, aterrorizando a todos com suas ideias de um campo de sofrimento perpétuo cuja única saída era a reencarnação, que os escravizaria, ou a ajuda nos grupos de assédio espiritual, que lhes permitiria a convivência com os encarnados sob regime de maldosa tarefa. Muitos enlouqueciam e, enfraquecidos, tornavam-se preciosos mecanismos na área das perseguições espirituais, sendo teleguiados pelos emissários de Lourenço. Marcos Augusto e Olavo seriam as próximas conquistas, enriquecendo a legião de perseguidores. Após tomar derradeiras providências para aquele caso, o magistrado perverso retirou-se, imponente. Seus comparsas imediatos não perderam tempo, procuraram os respectivos gladiadores, executando as orientações do mandante. Agenor, um dos prepostos do grande juiz, foi ao encontro de Marcos Augusto, seduzindo-o.
Meu caro, não desista. Saiba que nosso chefe está apostando em você. Poderá até mesmo ocupar digna posição junto a nós. Para isso, bastará manter uma postura de rancor, cultivando a violência. Brevemente, você será contratado. Contratado? Perguntou o insano. Não desejo nenhum contrato. Tenho um compromisso comigo mesmo e não quero ter superiores. Não almejo entrar para nenhuma máfia. Sou independente e guardo o meu próprio ideal, além de recusar ordens. Sou um livre pensador, nunca professei nenhuma crença porque queria ter a liberdade de agir por mim mesmo, sem nenhuma proibição, e, se fui arrastado para este ambiente, não me filiarei a nenhuma escola e muito menos a caravanas e chefes. O adversário contra-argumentou dizendo: Meu querido, esta não é uma atitude inteligente. Sabe que está numa prisão? E, à semelhança dos cárceres terrenos, se não há um respeito pela hierarquia, a convivência poderá ficar muito difícil. Logo começará a ser explorado pelos antigos moradores deste campo. Lourenço quer contar com sua colaboração. Só há um caminho. Não vê que nosso líder representa a porta de saída deste inferno? Há quanto tempo está aqui? Desconhece que poderá retornar à terra. Pense bem, ligar seus homens pelas teias dos vícios, a vida lasciva, sensações de todos os matizes, a vida noturna. Marcos Augusto sentiu-se estimulado, nada mais lhe fascinava que a boemia. Diante das argumentações de Agenor, perguntou: Como isso pode se dar? Por que não se filia aos seguidores de Lourenço? Experimente e verá. E como ficaria Olavo? Não poderia abandoná-lo. Calma, respondeu o inimigo do amor, venha conosco uma noite, deixe seu desafeto para depois, terá tempo de programar novas investidas contra ele. Você precisará buscar forças para recomeçar sua batalha, valerá a pena, é preciso lhe alertar. Espíritos iluminados de tempos em tempos passam por aqui e tentam arrebatar muitos dos nossos. Como assim? Eles são aprisionados e voltam para a Terra através da reencarnação. É isso que os emissários do bem desejam. Querem impedir nossos planos, escravizando-nos novamente na matéria. É necessário resistirmos. Seremos uma proteção para você. Faça uma carreira, seja respeitado, entre os grandes obsessores. Não perca tempo, do contrário terá de reencarnar, a escolha é a sua. Marcos Augusto, reflexivo, resolveu ceder às argumentações falsas do pseudo-amigo, deixando-se abraçar pela entidade perversa, desaparecendo, ambos, na escuridão. Enquanto isso, Olavo recebia dos servos de Lourenço orientações semelhantes. É agora, Olavo. Você conseguiu sua vitória, aproveite e matricule-se em nossa obra. Você é um elemento vital, nosso grande chefe deseja tê-lo em nossa caravana. O que diz? Não estou preocupado com isso. Augusto é meu grande interesse, desejo unir-me em guerra junto a ele. Maltratá-lo o quanto puder. Ele não terá escapatória. Sim, retrucou o inimigo, é necessário saber transitar neste ambiente. É preciso que estejamos ligados a certas organizações a fim de que a reencarnação não nos arrebate. Reencarnação? O que é isso? É a volta à carne para uma romaria sem fim. Temos de lutar contra ela para evitar a escravidão futura, dando um basta em certas leis que, segundo afirmam, são irrevogáveis. Somos os donos dos nossos próprios destinos e mais do que nunca é imperioso estejamos organizados. E fazer parte da equipe de Lourenço Ventura é, antes de qualquer coisa, um privilégio. Seria oportuno que procurasse conhecer o trabalho para verificar as condições agradáveis em que são realizados. Olavo, sentindo-se tocado, solicitou um período para refletir,
no que foi atendido. Minutos depois se encontrava em solitude, pensativo. Nesta hora de calmaria, instrutores espirituais dele aproximaram-se, tornando-se visíveis, falando-lhe carinhosamente nestes termos: Olavo, meu filho, não atendeste nosso convite. Não quero a presença de vocês. Afastem-se. A questão, meu amigo, não é de afastamento, é de necessidade espiritual. Tens caminhado por veredas espinhosas, enfrentas dias difíceis e, se continuares nesta luta inglória, um período de extrema amargura te espera. Deus, continua o benfeitor afável, não criou o homem para vê-lo digladiando-se dessa maneira. Será que te perdeste completamente? Não vês nada além desta perseguição? Nunca te falaram sobre a lei de causa e efeito? Não, nunca. Respondeu perturbado, num rugido animalesco. É conhecida também como lei do retorno. Foi estabelecida pelo Criador a fim de regularizar a vida moral das criaturas humanas. Didaticamente pode ser exposta dessa maneira. Tudo o que executamos com nosso livre-arbítrio retorna para nós, as atitudes boas ou más, os atos construtivos voltam qual suave perfume acalentando nossa alma, empurrando-nos cada vez mais para o progresso. Os infelizes, porém, nos aprisionam numa masmorra moral na qual o grande juiz, nossa própria consciência, determina a reparação de nossas atitudes ante as leis universais. Assim, dias terríveis te aguardam. Enquanto não abandonares este desejo de perseguição, tua alma permanecerá atormentada. Pensa nos dias felizes de tua existência, quando desfrutavas de sadia convivência familiar. Convivência? Perguntou o assistido atônito. Como estão meus familiares? Não consigo me recordar deles. Permanecem sentindo tua falta. Enquanto te dedicares a esta insensatez, eles dificilmente te sentirão em equilíbrio. Guardam angústia na alma, porque as tuas vibrações saudosas, revestidas de fluidos perturbadores, os atingem quais dardos envenenados, fazendo com que os mais sensíveis registrem, no próprio corpo, alguns dos teus desequilíbrios, torturando-lhes a vida. Tua alma guarda graves desequilíbrios, e será necessário que haja, de tua parte, um grande desejo de renovação. Ninguém muda de vida de uma hora para outra. Fazer o bem não está ao meu alcance. Será preciso um grande acontecimento para me fazer abandonar os meus objetivos. Os amigos espirituais, verificando não ser possível continuar o diálogo, resolveram calar, respeitando o livre-arbítrio daquele que, infelizmente, despertaria pela amargura. Os instrutores da verdade lamentavam. Será preciso deixar a vida agir. A dor se converterá em grande educadora. Acompanhemos este caso, aguardando o momento exato para o devido socorro. Capítulo 2. Sombra e Luz. Agenor, o assistente direto de Ventura, com o devido consentimento, cruzava as fronteiras do vale, conduzindo o mais novo membro do grupo de adversários para uma pequena excursão. Eis que horas depois, podia-se contar, entre os encarnados, qual nuvem, uma chusma de obsessores deleitando-se em grande festa. Era carnaval, as almas encarnadas entregavam-se ao desvairamento, atraindo uma malta de espíritos viciosos que sambavam, incrustados às criaturas lascivas. Marcos Augusto, sentindo-se estimulado, ao mesmo tempo em que recordava os anos de libertinagem, entregou-se às bacanais, engrossando a turba de influenciação negativa. A noite fora sufocada por atordoantes tambores até que o alvorecer suavizou o ambiente com ternos raios de sol. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Silenciaram os atabaques, pandeiros e tamborins. Quando tudo na via pública convidava ao repouso, a mais recente aquisição das trevas perguntou: E agora? Por que parou? Quero continuar. Sinto-me vivo novamente. Quer mais?
Sabe que aqui nada é de graça, tudo tem preço. Qual o valor? O preço é o seu trabalho. Temos um caso em que precisamos de sua ajuda. E, imprimindo no semblante expressão sinistra, começou a relatar. Temos uma família para destruir. Precisamos de alguém que tenha as condições que você apresenta, isto é, instinto de violência, grande magnetismo, cultivo de vícios, a fim de que nossos objetivos sejam alcançados. Você vai gostar. Irei trabalhar com uma família? Sim, meu caro, uma detestável família. Algumas pessoas nos devem muito e pagarão com o próprio sofrimento, além de se converterem em nossos intérpretes no planeta. Lourenço não costuma ter misericórdia. Além disso, será uma grande oportunidade para que você dê demonstrações dos seus talentos. Eu quero, respondeu Augusto, mostre o caminho. Minutos depois, a voz do Cicerone ecoou. Eis aqui nossa casa. Há alguns anos, perderam dois importantes parentes, e, porque prosperam, graças à exploração de muitos dos nossos, quando encanados, Lourenço deseja aniquilá-los. E o que tenho de fazer? Para este caso, em especial, temos de aguardar maiores esclarecimentos. O que podemos afirmar, de antemão, é que nosso ilustre líder deseja muito empenho de nossa parte. É preciso planejar tudo meticulosamente. Todas as nossas ações necessitam ser arquitetadas nos mínimos detalhes. Um outro camarada nos dará as instruções. Aguardemos. Enquanto isso, façamos um breve reconhecimento. A casa era ricamente imobiliada. Notava-se no exterior delicado e bem cuidado jardim. Lírios e orquídeas cuidadosamente desenvolvidos para dar aparência elegante à entrada da mansão. No interior da casa, em pequeno vergel, discreto banco ocupado por ensimismada senhora. O relógio soara 10 horas matutinas. A casa mantinha pouca movimentação familiar, a não ser os vários funcionários. Foi nesse inteirinho que grotesca entidade cruzou a soleira da porta principal, dirigindo-se ao tutor de Marcos, traçando as seguintes diretrizes. Nosso chefe manda que o processo aqui seja de possessão. Sim, pois que Lourenço julga que já é hora de acabar com eles. Todos os que estamos matriculados nesta escola seremos os vingadores. Importante não nos perdermos. Lourenço guarda ligações intensas com esta família. E quem será a vítima? Perguntou o servo dedicado. O mecanismo será em cadeia. Duas pessoas nos merecerão especial atenção. A primeira trata-se da senhora entristecida no jardim, a segunda é o filho do casal proprietário desta residência. Marcos Augusto estava impressionado. Não sabia da capacidade de influência dos espíritos libertos do corpo. Ele, que ficara longo período imantado aos seus próprios pensamentos, não conseguia imaginar tamanha permissividade. Seu instrutor, verificando o assombro, esclareceu. Calma, meu amigo, as coisas não são tão simples assim. Nós temos limites, não podemos fazer tudo o que quisermos, mas fazemos de tudo para atingir o mais próximo possível nossos objetivos. Por exemplo, nossa influência sobre esta senhora está limitada a 70%. Por quê? Perguntou o aprendiz espantado, observando ao longe a senhora que, de algum modo, parecia-lhe familiar. Ela é dedicada a uma das várias igrejas cristãs, volta a sua atenção para as orações sinceras, age apenas na teoria e, não conseguindo atuar no campo da caridade verdadeira, a falta de ação no bem a torna vulnerável, possibilitando-nos essa percentagem de influência. Segundo o programa, nossa atuação fará com que ela se perturbe mentalmente, até que seja internada como portadora de uma dessas doenças de nomes modernos, que indicam problemas mentais. Isso é muito pouco, não acha? Sem dúvida, mas é o necessário.
É o que nós precisamos para perturbar e atingir o casal, irritando e, finalmente, levando ao sentimento destruidor de culpa e remorso, quando ela finalmente se suicidar, rendendo-se às nossas influências. Tudo isso seguirá seu curso normal. E aí acabará o processo. Interferiu o aluno visivelmente curioso. De jeito nenhum, estaremos apenas começando. Depois teremos como alvo o neto dela e filho deles. O menino tem apenas 7 anos de idade. Esse, sim, e alguém que nitidamente nos concederá 100% de ação. Sim, pois que é caprichoso, teimoso e vingativo. E, o mais importante, é alguém que, diante das atrocidades cometidas no passado, guarda vários inimigos espirituais. Se o menino dispõe de tantos adversários, por que permanece em relativa tranquilidade? Perguntou o novato. Ah! Isso é fácil de explicar. Lembra que dissemos estar dentro de certos limites? Segundo a experiência de décadas de trabalho e as orientações de Lourenço, compreendemos que as leis que não podemos impedir entendem que a criatura humana somente enfrentará uma expiação ou uma prova, se tiver possibilidade de vencê-la. Nossa grande vantagem está em saber que, embora todos tenham condições de vitória, nem sempre querem, e assim abrem as portas para nós. Este espírito velho, num corpo novo de criança, guarda débitos terríveis, todavia aqueles que o aprisionaram no mundo, através da reencarnação, garantem-lhe certo amparo. Mas está por pouco, segundo informações recebidas, eles deixarão o caminho livre para os adversários agirem, seguindo uma lei que eles chamaram de causa e efeito. Nós, mesmo sem entendermos bem o funcionamento desse dito, o aproveitaremos. Enquanto a vida não nos autoriza a influenciação deste menino, vamos dando conta daquela senhora a fim de que nosso plano não fracasse. É necessário existir entre nós um perfeito entrosamento. Além disso, nos será atividade agradável conduzir esta casa à bancarrota. Lourenço, continuou o servo, irritou-se com o regime de exceção que esse Deus terrível legou a estas criaturas. Daí a necessidade de vingarmos nosso chefe. Deveremos torturá-los. Nesse momento, Marcos Augusto ficou completamente envolvido, desejando contribuir para o aniquilamento daquele lar. Também ele, naquela região de dor e sofrimento, não achava justa que alguém tivesse maiores privilégios. Mas, de algum modo, sentiu-se familiarizado com a casa sem saber o motivo. Almejava, agora que eu sabia da capacidade de influência espiritual, participar, voltar aos prazeres da terra e, iludido pelas promessas dos adversários, ambicionava papel relevante na organização. Envolvidos pela funesta atividade, retiraram-se para continuar a expedição em outras propriedades da família. No Vale de Sofrimento, Olavo era procurado por malvado espírito. A entidade das trevas encontrou-o cabisbaixo e choroso. Aproximando-se, envolveu-o dizendo: Olavo, meu querido, já soube da última. Marcos Augusto acaba de ser contratado e assumirá, com o tempo, importante cargo. Mentira! Gritou infeliz. Verdade! Redarguiu o adversário. Enquanto você fica perdendo tempo, o outro saiu na frente. Você precisa aproveitar as oportunidades que estamos lhe dando. Ele é quem foi vencido na arena, eu é que sou o vencedor. Lamento informar, não houve vitorioso, vocês estão empatados. Agora precisarão lutar em outro circo. Qual? No campo da influenciação. Você também poderá ser contratado por um dos nossos. Completamente enraivecido pela notícia do progresso de seu adversário, Olavo aceitou de súbito e, momentos depois, lá estavam na mesma casa dos Alicante, que Marcos Augusto visitara, sem que ambos soubessem um do outro. Aqui será nosso campo de ação. Se você trabalhar corretamente, sem dúvida roubará o cargo de seu adversário. Está vendo?
Temos esta idosa e uma simpática mulher de cabelos alvos descansava em confortável poltrona. Olavo teve um lampejo de lucidez e pareceu rememorar a senhora, mas a lembrança prejudicada atraiu-lhe, apagando a importante recordação. 2 dos seus 3 filhos, informou cauteloso e preocupado, morreram há algum tempo e, agora, ela está presa na saudade. Nossa tarefa será envolvê-la, levando-a ao suicídio, aproveitando este estado de melancolia. E como faremos isso? Perguntou Olavo, parecendo reconhecê-la de algum lugar. Assim. E, aproximando-se da anciã, o espírito pousou uma das mãos sobre o ombro dela, fazendo com que um choque fluídico causasse-lhe um leve arrepio. Em seguida, olhando-a firmemente, começou a pensar nos tempos em que ele, o obsessor, sorvia na taça de embriaguez e, como que, de imediato, movida por força desconhecida, cedendo a tendências dormentes, a senhora levantou-se e dirigiu-se para pequeno móvel onde repousavam as bebidas alcoólicas, ingerindo uma grande dose de poderoso líquido destilado. Olavo ficou impressionado. Não podia imaginar tamanha facilidade com que se poderia produzir interessante fenômeno. É tão fácil? Perguntou admirado. Não se engane, meu amigo. Nem sempre conseguimos um aparelho com capacidades receptivas nítidas. Leis que desconhecemos limitam nossa ação. Só conseguimos envolvê-la porque se perde no abismo da depressão, brigando com Deus, entregando-se à revolta, negando-se a admitir a morte dos filhos. Isso a fez odiar a própria vida. Para nós, a capacidade de ação será de 70%. Deste modo, conseguiremos levá-la ao alcoolismo, enlouquecendo-a. É um plano perfeito e certamente alcançaremos êxito. Com isso, Lourenço lhe concederá um lugar importante na organização. Você só precisará ter coragem. Ah! Isso não me falta. Se fui capaz de enfrentar aquele vale fétido, igualmente conseguirei vencer nesta missão. Estou animado. Gritaremos para esse Deus déspota. Também somos poderosos. No Vale de Sombras, Álvaro, o mentor espiritual, reuniu a equipe e diante dos novos acontecimentos concluiu. Meus amigos, o trabalho segue o seu curso natural. Nossa tarefa foi de semeadura, enfrentamos este ambiente de aflição para tentar diminuir as dores daqueles que padecem dificuldades. Na evolução humana, o sofrimento funciona como admirável preceptor. Nossos assistidos se surpreenderão com a própria vida e, no auge da tormenta, despertarão, pois que o progresso é uma lei divina. Com efeito, rogaremos ao Senhor acompanhar este caso, esperançosos de acolhê-los quando despertarem. Agora, continua o mentor de maneira lúcida, é necessário deixarmos que a vida se encarregue. Infelizmente, eles escolheram o caminho mais difícil. Todavia, a misericórdia divina nos permitirá o acompanhamento dos dramas que se desenvolverão, agravando provavelmente ainda mais a necessária reparação no porvir. Por ora, nossa tarefa será apenas de observação, fizemos tudo ao nosso alcance. Quanto aos que permanecem encarnados, dentro dos limites em que Deus permite a influência de Lourenço Ventura, terão a oportunidade de testemunhar o bem, além de despertarem. São as leis universais permitindo o encontro de inimigos do passado em planos diferentes da vida, ensejando o perdão e o reajuste. Quanto ao desfecho desta história, somente o tempo poderá contar. Antes que partissem, volumosa chusma de obsessores aproximou-se da veneranda entidade ameaçando-a assim. Fora! Este reino é nosso. Vocês não conseguirão retirar ninguém daqui. Nosso interesse é com a transformação moral, apacentou o ministro. O Senhor Deus é que nos concede a oportunidade do amor. E, porque os obsessores desejassem agredi-los, poderosas vibrações partiram do coração da entidade iluminada, fazendo com que todos se afastassem. A sós com a equipe, no extenso terreno,
Uma mulher de transfigurada expressão aproximou-se implorando. Bons amigos, chamam-me Maria e estou desejosa de sair deste local. Há anos estou aqui e agora minha alma está cansada. Não aguento mais a solidão, a amargura. Lourenço colocou-me aqui, ameaçando-me, caso abandone a condição de serva das trevas. Ele diz que familiares meus estão sob o seu controle e, ao menor indicativo de transformação moral de minha parte, ele os perseguirá. Eu não suporto mais tantas perseguições e influências, vícios e rancores. Chega. Chorando, trazia as mãos à cabeça, alvoroçando os cabelos, em exaltação do desespero. Com voz entrecortada, continuou. Bons amigos, tenho acompanhado o trabalho que realizam nestas regiões. Com que carinho recolhem os necessitados e a infinita paciência com que nos têm socorrido, retornando sempre, apesar da dureza de nossos corações. Devem ser realmente emissários de Deus, aquele Pai revelado pelo Cristo. Essa bondade verdadeira mostra-me a face do amor. Sinto-me tocada, envolvida, convidada à transformação. Senhores, por misericórdia, bem sei que não sou possuidora de méritos verdadeiros, que meus erros do passado e minha dureza moral é que me encerram neste cárcere. Estou disposta a mudar. Não sou mais capaz de continuar nos grupos de influência negativa, nos pensamentos iníquos que cultivo. Desejo o progresso. Mensageiros, piedade. Lancem um olhar de luz para esta infeliz. Ajudem-me a socorrer os meus, pois do contrário ficarão sob o jugo de Lourenço. Piedade, piedade. E lançando-se ao solo em charcos, de mãos súplices, clamando em lágrimas, sussurrou como numa prece. Perdão, Senhor. Perdão. Álvaro, sinceramente emocionado, igualmente ajoelhou-se, trouxe para suas as mãos dela e levantando-se, ao mesmo tempo em que a reerguia, abraçou-a fortemente, dizendo-lhe: Levanta-te, filha de Deus. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrependa, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Lucas 15:7. É verdade, a misericórdia divina está em toda a parte hoje, pelos teus sentimentos, acionaste as leis espirituais que, em compreendendo as tuas tendências, limitações e fragilidades, permitem-nos ajudar-te na caminhada. O mentor, perscrutando-lhe a alma, convocou. Levanta-te e conta com Deus. Conseguirás trabalho edificante até que estejas em condições de retomar o caminho do progresso. Tua presença entre nós converte-se em um sinal divino para a libertação de Lourenço e de centenas, quem sabe milhares, de outros. Naquela hora, os benfeitores abraçaram-se mutuamente e, enquanto os adversários, de longe, bradavam palavras menos edificantes, Álvaro tomou o caminho de volta para as regiões superiores, de onde saíra. O ambiente aos poucos se escurecia, não mais a doce e suave luz dos benfeitores, agora, sombras e sofrimento. Em regiões mais densas e de difícil suportação fluídica, Lourenço Ventura congregava-se com seus comparsas tramando processos de influenciação. Diante de alguns servidores fiéis e competentes, eis que o coordenador das sombras perguntou: Como estão Marcos e Olavo? Permanecem bem, senhor, respondeu um dos capangas. Não sonho, nem de longe, que fazem parte de uma trama diabólica. Todos riram e o informante continuou. Estão enlaçados um ao outro mentalmente e, para nós, serão valorosos instrumentos de perturbação espiritual, além de nos divertirem, quando descobrirem o nosso pequeno capricho. Mal sabem que, antes de virem para nossos domínios, antes de desencanarem, já os esperávamos e ainda que os acompanhávamos, aumentando a rivalidade entre eles. Muito bem, disse o malfeitor-chefe, lançando no ambiente estrondosas gargalhadas, imprimindo medo até nos comparsas presentes. Excelente! Serão nossos bonecos.
Tudo caminha perfeitamente de acordo com nossas expectativas. E quanto aos mensageiros? Inquiriu o malvado. Já se foram, senhor. Isso é ótimo. Mas levaram Maria consigo. Que Maria? Perguntou displicente. A sua Maria. A minha. Tem certeza? Inquiriu temeroso. Sim, senhor. Impossível, malditos. Ela, não. 1000 vezes, não. Lourenço Ventura era um sujeito imponente. Guardava a forma perispiritual de quase 2 metros de altura. Corpo robusto, rosto triangular com espessa barba escura afunilando-se sob os grossos lábios, numa desagradável ponta, cofiada todas as vezes que se sentia contrariado. Olhos sempre vivos emoldurados por veludosas e longas sobrancelhas, além de longo e ebâneo cabelame que lhe carregavam semblante, adquirindo severa fisionomia. Andando de um lado para outro, trazia a mão esquerda comprimindo a testa numa atitude reflexiva, recusando-se a crer. Seus olhos arregalados movimentavam-se rapidamente, desejando fulminar os benfeitores, ao mesmo tempo em que afagava a pera negra, arquitetando um plano de vingança. Maldita! Trovejou o mandante irado. Ela tem acesso a muitos dos meus planos, eu lhe confiei toda a minha vida. E, de peito ofegante, lançou palavras indecorosas no ambiente. Urrou qual fera cutilada. Não posso crer. Continuou insano. E, cerrando os punhos, caiu ao solo, esmurrando, por várias vezes, qual criança caprichosa. Quero Maria de volta. Tragam-na a qualquer preço. Senhor, isso é impossível. Não sabemos nem conseguimos penetrar nas cidades celestes. O Senhor sabe, estamos confinados a este reino, nossas vibrações não nos autorizam cruzar, sequer, os portões dos núcleos de benemerência espiritual. Eu sei. Malditos, eu sei. E, trazendo o punho fechado junto à boca, mordicava os próprios dedos, num ataque de fúria. Atingindo o ápice do surto de cólera, saiu para o átrio da grande casa onde se refugiara. Fitou o céu coberto de densas nuvens cor de chumbo, empurradas ligeiramente pelo vento, enquanto seus longos cabelos, à altura dos ombros, surfavam na ventania. Seus olhos adquiriram purpúrea cor, sua face transfigurara-se de asco pelos benfeitores e as cordas vocais vibraram, interpretando os sentimentos do coração, automatizando a língua que pronunciara estas palavras. Maria. Isso não ficará assim. Minha vingança será para toda a imortalidade. Sofrerá até a 10ª geração. Seus descendentes pagarão. Retornará, maldita, e me pedirá escusas de joelhos. Juro. Não a esquecerei. Se não soube valorizar o meu amor, se não soube me amar, aprenderá a me odiar. Guarde o meu recado, onde quer que esteja. Verificando que a cena chamara demasiadamente a atenção dos subalternos, e porque não era homem dado a falar dos seus sentimentos, tratou de recompor-se perguntando: qual a nossa real situação? Fora essa perda terrível, que mais nos aconteceu? De resto, senhor, as coisas caminham muito bem. Estamos com cerca de 13.000 ocorrências de influência negativa sendo diretamente atendidas por nós. Temos todas as variantes da obsessão rigorosamente catalogadas, administradas e acompanhadas. Temos o quíntuplo deste número de trabalhadores. Inúmeras empresas foram edificadas sob as suas ordens para coordenar esse processo. Todas as tarefas que nos delegou correm de maneira satisfatória. O único problema que encontramos se refere aos espíritos da verdade que, periodicamente, atrapalham nosso serviço. De tempos em tempos, eles arrebatam muitos dos nossos, obrigando-nos a aliciar outras almas incautas. Fora isso, tudo segue, rigorosamente, nosso planejamento, concluiu o adversário.
Guardo certeza de que brevemente teremos um campo maior de ação, estendendo a conquista de novas regiões, demonstrando que se Deus não é grande, que nós seremos os verdadeiros vitoriosos, dominaremos os incrédulos, imprudentes, descredos, sensuais, recepcionando aqueles que chegam do lado de cá sem o menor merecimento espiritual. Nossa organização segue de maneira perfeita. Os tolos mensageiros não ousam atacar nossa região, porquanto temos os nossos sinistros soldados. A vitória nos pertence. Desejo um relatório bastante apurado sobre a família atendida pelos nossos adoráveis gladiadores. Naquela casa, teremos condições de executarmos os 3 aspectos básicos do envolvimento espiritual: a obsessão simples, a deliciosa fascinação e a agradável possessão. E desejamos que nossos mais recentes servidores possam se afinar com nosso processo de vingança, a fim de que nossas vítimas sintam na pele o terror de contrariar-me. Eu mesmo terei grande prazer de acompanhá-los e, quando nossa atuação estiver consumada, quero recepcioná-los pessoalmente, escravizando-os neste campo. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 3. A família Alicante. Agenor era o responsável pelo processo de obsessão na casa dos Alicante, onde Marcos Augusto e Olavo iniciavam-se na técnica obsessiva. Na residência ricamente ornamentada, Judite Alicante seria a primeira vítima. Morava, agora, com o filho Senhor Valério, sua esposa Catarina e o pequeno herdeiro Murilo. A família mantinha problemas de convivência. O filho não conseguia suportar os achaques contínuos da mãe e não compreendia o coração materno em sofrimento. Dona Judite sentia-se cada vez menos querida, enquanto Catarina, a nora, não media esforços para deixar bem claro o quanto a senhora incomodava. Murilo, o menino, mantinha afinidades espirituais com a avó paterna. Preparavam-se todos para o jantar quando o relógio soara 20 horas. Farta mesa fora colocada à disposição dos Alicante. Enquanto os empregados serviam os pratos, os conviventes desfrutavam de conversa não muito animada. Confesso estar sobejamente cansado, relatava Valério, mas, felizmente, as atividades na indústria andam muito bem. Catarina, desenvolvendo as mais fúteis atividades, discorreu sobre o seu dia aproveitando para espetar a sogra que permanecia contristada, cansada de viver. A senhora precisa reagir, não pode ficar presa ao passado. A vida deve continuar. Ah, minha nora, você fala isso porque não passou pela dor de perder 2 filhos. Minha vida não tem mais sentido. Tudo se foi com a morte dos meus adorados. Chega, mamãe. Agora a senhora foi longe demais. Então, não representamos nada ao seu coração? Fala como se não existíssemos. E lançando firmemente o fino guardanapo sobre a mesa, o dono da casa levantou-se sem terminar a refeição, tumultuando o ambiente. Catarina, visivelmente satisfeita, da mesma forma retirou-se, lançando para a sogra um olhar desagradável, levando Murilo consigo, deixando Dona Judite, solitária, derramando intermináveis lágrimas. Os adversários presentes a tudo acompanhavam e, desejando agravar o problema, aproximaram-se da anciã, tecendo este projeto. Marcos, meu caro, veja o que faremos. Temos 2 valorosos campos de ação, 2 excelentes representantes, Judite e Catarina. Aconchegando-se a senhorinha, falou-lhe estas palavras ao ouvido. Ela está rindo. Catarina deseja expulsá-la daqui, é preciso mostrar quem manda. Ela já roubou seu filho e agora deseja retirá-la desta casa, a qual você ajudou a construir. E você vai aceitar essa situação? Tola. É isso, e está fazendo o papel de tola. Nem para governanta você serve mais. E, parando por alguns instantes,
O obsessor ria, apontando de maneira jocosa para a sua primeira vítima, continuando logo em seguida. O que é isso, mulher? Você não tem orgulho próprio, onde a sua vaidade? Não vê que não respeitam os seus mais íntimos sofrimentos? É hora de dar um basta, de dizer boas verdades a esses que não são a sua família. Não podem ser, pois que lhe tratam com grande desrespeito. É preciso reconquistar seu espaço, esforçando-se para retomar sua autoridade. Dona Judite notava-se diferente. Que pensamentos eram aqueles? Que coisas estranhas, que sentimentos esquisitos brotavam-lhe na mente. Sentindo-se humilhada, passou a refletir. Que teria acontecido com a sua família? Que houve com Catarina que, de anjo de candura, transformou-se em semeadora da discórdia? De posse desses pensamentos, fez pequena e sincera prece, livrando-se momentaneamente da influenciação maléfica. Os obsessores sentiram o corte da corrente mental. O que houve? Perguntou Marcos Augusto espantado. Agenor, num leve e desajeitado sorriso, explicou, frustrado. Ah! Meu amigo, isso é o poder da prece. Ela aborta nossos mais elaborados projetos no campo da emissão de pensamentos negativos, acaba com nossas mais perversas ondas mentais, além de acender desagradável foco de luz em torno daquele que ora, impulsionando-o para ambientes espirituais fora de nosso campo de ação. E quando é feita com grande fervor e apoiada no merecimento ou na necessidade, cravada na vivência evangélica, atrai espíritos poderosos com os quais não podemos lutar, e aí é necessário aguardar próxima oportunidade. Nesta casa, a visita de espíritos superiores dificilmente ocorrerá, pois que Dona Judite não tem obras no campo da benemerência moral e material, e suas preces conseguem conduzi-la a sintonias não muito elevadas, o que ocasiona pequenos curtos-circuitos em nossa corrente mental negativa. Teremos apenas de aguardar que volte para nossa faixa de vibração, que tenha outra recaída, e à medida que acolhe nossos pensamentos, mais nos fortalecemos, sendo necessário que a prece seja cada vez mais potente, firmada no mais puro sentimento e engastada numa vida essencialmente cristã, e, para nossa satisfação, isso é muito difícil de se encontrar. Adoramos aqueles casos em que as orações se transformam em rezas, meras repetições de palavras que nunca conseguem nos atingir, pela ausência de real sentimento e espiritualidade. Estamos nos primeiros processos de envolvimento, acreditamos poder agir também na subjugação, em que dominamos as vítimas moral e, ou fisicamente. Nos apossamos delas, envolvendo-as tal como num manto de fluidos negativos, e, quando alcançamos perfeita sintonia entre a nossa mente e a delas, assumimos, pela afinidade moral, o controle do mundo mental e emocional dos envolvidos, se as nossas energias harmonizarem-se com as deles, numa espécie de combinação química, cuja origem desconhecemos. Igualmente nos apossamos dos controles motores do cérebro, que respondem automaticamente ao nosso comando. Com isso, neutralizamos, por assim dizer, a vontade do subjugado, que permanece perturbado, confuso e, portanto, fraco, sobrepondo à força a nossa vontade, uma vez que o dominado não terá condições físicas e mentais para reverter o processo de envolvimento.